A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos nesse quarto trimestre da CPAD, onde a gente está estudando uma lição que trata sobre o livro de Jó. Essa lição foi comentada pelo pastor José Gonçalves e eu espero que Deus em Cristo possa falar poderosamente com você em teu coração. E o tema da aula de hoje é um tema muito especial, navegando nesse quarto trimestre. A teologia de Bildade. Se há sofrimento, é porque há pecado oculto. Será que há pecado oculto? A gente precisa entender isso hoje em nome do Senhor Jesus. E eu espero que Deus em Cristo possa falar ao teu coração. Você, gente boa que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Por favor, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda a gente a alcançar mais pessoas para Cristo. Claro, falar do Evangelho, ensinar a palavra de Deus. Também vou pedir a você, por favor, coloque aí hashtag Glória a Deus, participe conosco. É muito bom te ter por aqui. A gente está com uma ferramenta muito especial para te auxiliar nesse trimestre. É o Facilita EBD, o nosso site onde você pode acessar e encontrar recursos para professores da Escola Bíblica Dominical, como o esboço dessa aula, os slides que eu utilizo, tudo aquilo que eu digo para você de forma escrita para que você possa ter acesso a esse material e utilizar na tua EBD, dinamizando a Escola Bíblica Dominical da tua igreja em nome do Senhor Jesus, além de alguns bônus para professores assinantes do nosso site. Então acesse facilitaebd.com.br. A aula de hoje tem o texto bíblico, a gente precisa ter essa noção. A aula de hoje tem alguns objetivos e alguns pontos. Tem outro detalhe, a gente está comentando aqui no canal também as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes vencedores, pré-adolescentes. Tem muita coisa boa aqui no canal e você acha tudo isso, o link do Facilita e todas as nossas videoaulas em playlists organizadas aqui no link na descrição desse vídeo. É só você clicar, acessar e fique à vontade para deixar o teu glória a Deus. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 do quarto trimestre da CPAD em 2020. Se há sofrimento, há pecado oculto? Esse é o tema da aula de hoje. É uma reflexão sobre o pensamento de Bildade e, ao mesmo tempo, trazendo a aplicação para os nossos dias. Essa teologia se parece muito com alguns tipos de pregação que existem hoje no nosso meio evangélico. É claro que para a gente iniciar a nossa aula, nós precisamos ter algumas bases. E eu já tenho algumas bases para você, trazendo aqui a partir da nossa lição. A primeira é o texto áureo, que está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8. Faça essa leitura com os teus alunos e também a nossa verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que há pecado oculto. Essa é a reflexão principal dessa lição. Nós temos um texto bíblico, a nossa base bíblica para apresentar para os nossos alunos, e é muito importante que você faça essa leitura em sala de aula com eles. Jó capítulo 8, versículo 1 ao 4. Jó capítulo 18, versículo também 1 ao 4. E Jó 25, versículo 1 ao 6. Por favor, apresente esses textos bíblicos em sala de aula. O primeiro ponto da nossa lição, ele vai trabalhar o seguinte assunto: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Em primeiro lugar, nesse primeiro ponto, a gente precisa entender a ótica e a visão do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando nós analisamos as Escrituras, nós percebemos que o Antigo Testamento trabalha muito essa ideia de prosperidade, de riquezas, de estar bem, estar caminhando bem com o Senhor, em ser justo. É resultado desse relacionamento com Deus. Se acontece algo ruim, se o sofrimento vem, então surgem algumas dúvidas. Possivelmente há pecado oculto, essa pessoa desagradou a Deus, ela está entrando pelo caminho dos ímpios. Isso é muito comum na cultura do Antigo Testamento. É claro que essa interpretação também é trazida
para os nossos dias. Tem muitas pessoas que pensam assim: se fulano de tal, nosso irmão, está sofrendo é porque ele está em pecado, tem algum pecado oculto que ele não confessou. É claro que há um diferencial da lição passada aqui, sobre a teologia de Elifaz, que traz aquela ideia que somente os pecadores sofrem e merecem sofrer. É resultado do fruto do pecado. Nessa aula de hoje, nós vamos compreender que a visão de Bildade é muito parecida com a de Elifaz, que traz aquela ideia que se Jó está sofrendo é porque tem um pecado oculto e ele precisa pedir perdão, se arrepender por causa desse pecado. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: Deus é justo e reto. Quando nós lemos a teologia de Bildade, nós vamos perceber nesse primeiro subtópico que a visão dele é que esse Deus Todo-Poderoso é justo e reto. Jó capítulo 8, versículo 1 ao 22. Você vai perceber Bildade explanando o seu conhecimento bíblico, explanando o seu pensamento a respeito de Deus. Quando eu falo de conhecimento bíblico, eu falo de conhecimento teológico daquela época. Quando nós analisamos o período de Jó, nós sabemos que ele é da época dos patriarcas dos dias de Abraão. E naquela época existia aquela cultura de exaltar a deuses, de adorar a deuses. É muito comum. Abraão sai dessa cultura também pagã. Naquela época existia essa adoração a vários deuses. E aqueles que pecassem contra os deuses, então estariam desobedecendo, estariam sendo alvos das suas justiças. É claro que na época de Jó também nós precisamos analisar, assim como na época de Abraão, como também na revelação que acontece para Moisés, o grande eu sou é revelado como Deus El. Aquela ideia de Deus Todo-Poderoso. Na cultura cananita, o Deus El era visto como o Deus da montanha, um Deus forte, um Deus Todo-Poderoso, diferente dos demais. Ele se destacava. É claro que com a revelação progressiva da palavra de Deus, com o próprio Deus se manifestando aos homens e deixando isso mais claro, a gente acaba percebendo que esse El se torna então essa visão do eu sou do grande Deus. Ele, além de ser o Deus da montanha, ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Ele exerce a sua vontade. E quando a gente pega esses personagens, Jó, Bildade, Elifaz, Zofar e também o Eliú, a gente acaba percebendo que todos eles têm um pensamento teológico. E agora estamos analisando o pensamento de Bildade. E no pensamento de Bildade, as ações de Jó não poderiam ser justificadas. Tudo aquilo que Jó estava dizendo não teria uma justificativa, porque esse Deus é justo, esse Deus é todo-poderoso, esse Deus não se contamina, não se envolve com os homens. E na visão de Bildade, nós percebemos a partir das Escrituras que Bildade enxerga o Deus Todo-Poderoso como um Deus criador de todas as coisas, que é justo e que pune aqueles que são pecadores, aqueles que têm pecados ocultos. Por exemplo, quando você lê o capítulo 8, versículo 4, Bildade enxergava a morte dos filhos de Jó como punição de Deus, porque aqueles filhos eram maus, aqueles filhos eram corruptos, na visão de Bildade. É claro que a Bíblia não traz essa visão clara para a gente. E quando você analisa Jó, capítulo 8, versículo 4, você percebe que na visão de Bildade, Deus ele pune aqueles que são maus. E na visão dele, os filhos de Jó foram mortos, punidos por causa da maldade do seu coração. Ele enxergava os filhos de Jó como corruptos, como maus, como injustos, não entendendo o que está acontecendo por detrás de todo esse pano de fundo espiritual que nós entendemos a partir da luz da Bíblia. E quando você lê Jó capítulo 8, versículo 5, há um aconselhamento de Bildade. Se ele quer desfrutar das bênçãos de Deus, se Jó deseja retornar para o local de onde ele saiu, ele deveria então confessar. Era necessário que ele abrisse o coração. Só que nós entendemos que Jó é justo, reto, íntegro e se desviava do mal. Porém, os seus amigos não enxergavam isso. Existem hoje pessoas dentro da igreja que têm esse pensamento a respeito de algumas situações que acontecem com determinados irmãos e irmãs em nossa comunidade. São pessoas que, infelizmente, enfrentam lutas. E as lutas, irmãos, são exatamente para nos ajudar a obter vitórias maiores, para nos ajudar a estar próximo de Deus.
É tão interessante isso, quando a gente para entender à luz da Bíblia, a gente descobre riquezas maravilhosas. Quando nós pedimos coragem, por exemplo, você acha que Deus somente vai colocar no seu coração coragem ou vai te dar oportunidades para que você possa ser corajoso? Quando você pede de Deus paciência, você acha que Deus vai chegar e tocar na sua testa e dizer, receba paciência? Ou você acha que Ele vai te dar oportunidades no seu dia a dia de ser paciente? Quando você pede mais amor em família, você acha que Deus somente vai estalar os dedos e vai te dar mais amor em família ou vai te dar oportunidade de amar os teus parentes, a tua família? Pensa nisso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que esse Deus está agindo. É claro que os homens não compreendem, e até hoje a gente não compreende na totalidade como o nosso Deus trabalha. O nosso Deus trabalha de forma espetacular, de forma que nós não conseguimos explicar, porém precisamos tentar entender a respeito desse Deus Todo-Poderoso que está agindo em favor de Jó. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a compreensão limitada da natureza de Deus. Bildade traz consigo a sua compreensão, a sua visão sobre a natureza de Deus, sobre esse Deus Todo-Poderoso. É claro que a gente não pode somente crucificar os amigos de Jó. Nós entendemos que eles têm pensamentos a respeito de Deus. São também servos de Deus. E a gente precisa observar que eles estão tentando encontrar respostas em sua cultura, em seu tempo, em sua época, para poder trazer soluções para o seu amigo. Mas a gente precisa entender que, às vezes, essas soluções que eles tentam trazer são soluções que, infelizmente, estavam trazendo somente acusação contra o seu amigo íntimo, que era Jó. E quando você tenta interpretar a própria teologia de Bildade, o pastor José Gonçalves coloca para a gente que a teologia de Bildade, infelizmente, é uma teologia limitada, que mostra exatamente que Jó mereceria ser justificado. Deveria demonstrar por que ele mereceria ser justificado, pedindo o seu perdão daquele pecado oculto. Observe como isso é limitado, como isso é singelo. Tem muitas pessoas que pensam assim: olha, se eu estou sofrendo, se eu estou passando por uma luta, eu preciso conversar com Deus e demonstrar para Deus que eu não mereço essa luta. Ou seja, quando você lê Jó capítulo 8, versículos 5 e 6, você percebe que na visão de Bildade, a graça, ela não parte de Deus, mas a graça é um merecimento. A graça, então, na visão dele, a misericórdia de Deus, que é o termo utilizado no Antigo Testamento, era utilizada a partir do merecimento humano, dos méritos de Jó, daquilo que Jó realizou, pelo pedido do perdão do pecado que ele tomou a iniciativa de pedir. Observe como isso aqui é limitado, como isso é pequeno. Tem muitas pessoas que olham para a graça também de forma medíocre, tentam barganhar com Deus, tentam colocar coisas diante do Senhor, diante do altar de Deus, realizações que fizeram, pedidos de perdão. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a obra salvadora de Cristo, a graça de Deus, a misericórdia de Deus em nosso favor, não é porque merecemos, mas é porque Ele tomou a iniciativa. Não é porque somos capazes, mas é porque Deus teve misericórdia. Não é porque somos bons, mas é porque Deus agiu em nosso favor. E quando você olha para Jó, você percebe que Jó também é pecador, também é fruto do pecado, da queda. Mas você percebe aqui no sentido bíblico, que a Bíblia traz para a gente, que ele era justo e reto e desviava-se do mal, no sentido de não blasfemar contra Deus. Nesse sentido, Jó não peca. Mas a gente olha para a Bíblia e a gente percebe, à luz da palavra, a visão medíocre desse homem de Deus conhecido como Bildade. Vamos avançar para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a imperfeição humana. Jó capítulo 9, versículo 2, Jó então traz uma resposta ao pensamento teológico de Bildade. Ele demonstra que o homem é imperfeito e ele se coloca nesse papel de imperfeição, nesse papel da queda, como acabei de explicar para você. Nós somos imperfeitos. Nós não merecemos aquilo que temos.
nós não temos condições de receber, mas por graça e misericórdia Deus dá. Jó 9, 30 e 31, Jó faz questão de falar a respeito da sua condição pecadora, da sua condição infeliz, que ele também é fruto da queda, que ele também não merece a misericórdia de Deus. Mas a gente percebe à luz das Escrituras que o próprio Jó está demonstrando isso, combatendo a teologia de Bildade. Bildade que está dizendo, olha, peça perdão para que você possa então merecer as bênçãos de Deus. Olha, nós recebemos as bênçãos de Deus não por mérito, não porque merecemos. Nós recebemos por graça e misericórdia. Se Deus está abrindo uma porta para você, não é porque você merece, mas é porque Deus está tendo graça e misericórdia da tua vida, da tua família. É o favor de Deus. No pensamento de Jó, isso se encaixa. Ele olha para si e ele percebe que ele não merecia a misericórdia. Porque o termo do Antigo Testamento é misericórdia. E ao mesmo tempo se encaixa com o Novo, que é graça, favor imerecido, manutenção da obra criada. E Jó então se levanta combatendo essa teologia que existe nesse pensamento deste período, de observar aquele que está sofrendo e atribuir a ele pecados, blasfêmias, um afastamento da presença de Deus. E sobre isso Jó combate. Ele diz, olha, não blasfemei, não me afastei de Deus, continuo na presença, porém isso é resultado de um plano maior do plano de Deus. A gente precisa enxergar que nós estamos enfrentando lutas, dificuldades, problemas, porque estamos em processo de vitória, porque estamos em processo de aprendizado, estamos em processo de crescimento. Deus está nos fortalecendo para algo maior. E quando você olha para isso, você percebe a riqueza da palavra. Vamos avançar então. Estou contribuindo com você até aqui, comenta aí. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na classe dos adultos, para a glória de Deus. O pecado é visto como quebra da moralidade tradicional. Esse é o segundo ponto da nossa aula de hoje. Vamos entender essa perspectiva à luz do Antigo Testamento a partir dessa teologia do livro de Jó. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: o moralismo por tradição. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 2. Observe Jó capítulo 18, versículo 1 ao 21. Você percebe que o Eldad está levantando a bandeira da tradição religiosa do seu tempo, do pensamento a respeito de um relacionamento com Deus. Como esse Deus, El, como no início já disse para você, se revelava na condição teológica daquela época. É claro que Deus não está preso à nossa teologia. Deus não está preso à nossa tradição. Observe isso. Ele é o grande eu sou. Nós que somos pequenos, limitados, e pela misericórdia de Deus, por permissão dele, tentamos entender e interpretar o seu manifestar, a sua forma de agir, tentar compreender como ele se relaciona conosco. É claro que esse relacionamento de Deus é inexplicável. Ele toma atitude, ele nos ama primeiro, ele vence a nossa tradição, ele nos vence por amor, ele nos ama por misericórdia. Sem que possamos entender, ele nos resgata primeiro. E na visão de Bildad entende que ele tinha que tomar a atitude de defender a tradição, de defender também a moralidade, de defender o Deus vivo, de entender a respeito da sua tradição, compreender essa tradição e defendê-la. Vamos entender isso aqui e trazer uma aplicação para que você possa apresentar em sala de aula para os teus alunos. Tem muitos irmãos que estão presos em visões teológicas, em interpretações, em visões de mundo, cosmovisões que existem. E, infelizmente, não conseguem enxergar Deus agindo por detrás de tudo isso. Existem pessoas em nosso tempo que defendem a moralidade religiosa, que estão presos, por exemplo, somente nos usos e costumes de determinadas denominações. Sobre os usos e costumes, a gente sabe muito bem que os usos e costumes foram utilizados para ajudar a igreja em um padrão, em um período, para que o crente então possa se distinguir de determinados tipos de costumes do mundo. Isso é sadio, isso é ético, ajuda a igreja a ter uma identidade. Só que tem pessoas que infelizmente se prendem somente a isso, se prendem somente a uma vida religiosa.
e se esquecem de estar observando esse Deus agindo e esse Deus trabalhando em favor dos seus servos. Na teologia de Bildade, o que acontece? Esse Deus é um Deus transcendente, é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, que não se relaciona, que não se envolve. Ele pune aquele que está em pecado, ele pune aquele que está, infelizmente, se afastando da sua presença, e recompensa aqueles que reconhecem o seu pecado e aqueles que têm coragem de pedir perdão. Essa é a teologia de Bildade. Claro que Jó está combatendo isso. Jó está demonstrando que ele não merecia o perdão de Deus, que ele não merecia a graça e a misericórdia, que ele não merecia tudo aquilo que Deus estava fazendo sobre ele. Porém, a gente observa Jó também e a gente percebe que Jó não toca no nome do inimigo em toda a sua ministração. Ele observa Deus trabalhando em seu favor. Vamos avançar para o segundo subtópico do ponto de número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: a subversão da ordem moral. A gente percebe que Bildade está trazendo de volta, apresentando aquilo que era defendido pelas suas gerações passadas, a tradição. Tem pessoas que se prendem somente à tradição religiosa, somente aos costumes que homens de Deus deixaram no passado. A gente precisa compreender que precisamos respeitar a tradição, mas precisamos entender que Deus está além da tradição, que a revelação de Deus está além do nosso entendimento, que esse Deus, por misericórdia e graça, se relaciona como Ele quer e da forma que Ele quer, e não somente no pensamento limitado de Bildade. E nessa versão tradicional de Bildade, você percebe que o universo aqui é controlado por uma ordem natural. Esse Deus Todo-Poderoso, na visão dele, controla tudo. E ao quebrar um princípio dessa ordem, quem quebra sofre consequências. E ele está enxergando Jó e está observando. Jó quebrou o princípio dessa ordem. Seus filhos morreram porque eram ímpios. E ele está sofrendo porque realmente aconteceu algo aí e ele não está querendo confessar o seu pecado. E quando você lê Jó 18, 22 ao 26, para Bildade ele enxerga Jó como aquele homem que está em pecado, e esse pecado é um pecado oculto que está criando raízes e a situação de Jó só está piorando. Ele está enxergando tudo que está acontecendo com Jó. Ele vê Jó perder os 10 filhos, ele vê Jó perder toda a riqueza, ele vê Jó adoecer e a situação dele só ficar cada vez mais deplorável. E no seu entendimento ele está observando, tem pecado, está criando raiz, a situação está piorando e ele só está se afastando da presença de Deus. Ele precisa confessar. Tem gente que pensa assim, tá? Hoje em dia. E a gente precisa observar que o sofrimento não é resultado de pecado, mas o sofrimento, em diversas vezes, é resultado de um teste de Deus para que possamos crescer em Jesus, nos aproximarmos de Deus. Isso é tão claro que no livro de Jó ele faz questão de dizer, antes eu só ouvia falar, agora eu tenho conhecimento. Ele tem um relacionamento próximo de Deus em seu livro. Vamos caminhar então para a glória de Deus, para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: contemplando a cruz. Jó ele traz respostas fantásticas, especialmente a Bildade, no capítulo 19. Ele traz uma resposta ao pensamento de Bildade. Ele percebe que todo o seu sofrimento é resultado de um teste de Deus. Ele também percebe que ele está dependendo dessa graça e dessa misericórdia, da revelação maior que é Cristo. Sem saber, em sua poesia, ele está apontando para o Calvário. Sem saber, em sua declaração, que o meu Redentor vive, especialmente no versículo 25, ele está apontando para Cristo na obra da sua graça, que é essa obra que nos resgata. Quando você lê capítulo 19, versículo 21 ao 24, você percebe que ele está sentindo falta, ele está precisando de um mediador, ele está falando a respeito das suas crenças sobre essa mediação, ele está enxergando Cristo no fundo do túnel, ele está apontando através de praticamente uma profecia, Cristo eterno, aquele que se torna o Redentor da glória.
Ele está dizendo, olha, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará, apontando para Cristo. Esse Cristo que é a nossa revelação. O livro de Jó aponta para a gente essa revelação do Calvário. Jó traz então a resposta para Bildade. Olha, Bildade, não é a tradição, não é o viés da tradição que vai me trazer salvação, não é o viés das crenças que nós acreditamos que vai me trazer um relacionamento, mas o que vai me trazer um relacionamento é a revelação desse Redentor. Esse Redentor que se revelará, que se demonstrará, que será o nosso mediador. É Cristo que é esse mediador. Hoje, pela revelação da graça e misericórdia, nós temos esse Cristo que nos abençoa, que nos guarda, que é o nosso advogado fiel. Jó sentiu falta disso e ele está apontando para o Calvário de forma espetacular, sem saber, em sua declaração, apontando para a cruz. A própria Bíblia aponta para a cruz. A cruz é o local aonde nós fomos resgatados da nossa miséria, como Jó. Aonde nós fomos libertos do nosso pecado, como Jó, aonde nós estamos livres, para a glória de Deus, das nossas provações. A cruz é o local onde nós temos glória, graça e misericórdia de Deus. E é claro, eu espero que Deus em Cristo possa então estar falando com você. Vamos avançar para o terceiro ponto da aula de hoje, que tem apenas 2 subtópicos. E nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto hoje na EBD. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Como esse pecado é apresentado diante dessa glória, diante dessa majestade do Deus vivo. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. A grandeza de Deus. O terceiro discurso de Bildade está no capítulo 25, versículo 1 ao 6. Ele exalta a grandeza de Deus e ao mesmo tempo ele rebaixa Jó. Essa é a visão da sua compreensão teológica naquele período. E por repetidas vezes, você percebe que o discurso de Bildade não muda. Ele continua dizendo que Jó está em pecado, não há uma transformação, não há uma manifestação. Jó precisava reconhecer o seu pecado para ter uma libertação. Ele estava preso no seu discurso. Ele estava preso naquilo que ele pensava. Tem pessoas que estão presas na sua forma de pensar. Nós precisamos sair da caixa, compreender o que está acontecendo lá fora, entender o mundo à nossa volta e compreender que esse mundo está sendo trabalhado e operado pela presença de Deus. E Bildade, no seu discurso, capítulo 25, versículo 2, acaba criando um grande abismo entre esse Deus que não se relaciona com o pecador, entre esse Deus que não tem um relacionamento com aquele que está caído. E quando a gente olha para a revelação da salvação, a gente percebe que é o Deus da glória que toma atitude, é Ele que tem o desejo de resgatar aquele que está caído. E na visão de Bildade não acontece isso. João traz essa resposta lá no Novo Testamento, que esse Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho para morrer em nosso lugar, João 3,16. Então, essa visão teológica, a gente percebe que aqui há um grande abismo. Esse grande abismo separa o homem da presença de Deus na visão de Bildade, mas nós acreditamos nesse Deus que se relaciona, nesse Deus que não se limita por abismos, mas esse Deus que é grande, que é todo-poderoso, que é o Deus da glória, que procura então se relacionar com os homens caídos, trazendo esses homens caídos para a sua restauração em glória, em santificação para a sua presença. Para finalizar a aula de hoje, vamos para o segundo e último subtópico do ponto número 3, que trata sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Onipotente, mas não ausente. Jó capítulo 26, versículo 2. Jó acaba dizendo que esse Deus é todo poderoso, mas ele não está ausente. Esse Deus se relaciona. Esse Deus está com controle na palma da sua mão. Na visão de Bildade, Deus é transcendente, Ele é todo poderoso, Ele não se relaciona com a criatura. Na visão de Jó, nós entendemos que esse Deus é todo poderoso, mas Ele tem um relacionamento. E na nossa visão também nós acreditamos assim. Acreditamos tanto que quando dobramos nossos joelhos, nós entendemos que a nossa oração, ela vence barreiras, ela chega até o trono da glória e somos ouvidos por Jesus, por Deus. Deus ouve o nosso clamor
esse relacionamento para a gente agora é rasgado, ele é apresentado a partir de Cristo, porque o véu se rasgou no Calvário. Nós precisamos entender que esse Deus tem esse relacionamento conosco. E na visão de Bildade, esse Deus é todo poderoso, não há manifestação de relacionamento. Tem gente que acredita sim até hoje, infelizmente. Mas a gente precisa compreender que esse Deus é todo poderoso e se relaciona com você. Ele se relaciona com os teus problemas. Ele conhece as tuas dificuldades. E Ele, por graça e misericórdia, tem interesse na tua salvação. Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Se contribuir com você com essa lição, por favor, comente aí. Se você desejar os materiais dessa aula, tudo aquilo que eu disse aqui, o esboço da lição, os slides, para você dinamizar a tua aula, todo o conteúdo que eu estou utilizando, entra aí no Facilita EBD e se torne um dos nossos assinantes. Que Deus em Cristo te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima lição, que é a lição de número 8, onde a gente vai tratar sobre um tema muito importante aqui na Escola Bíblica Dominical, a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação. Eu te espero por aqui, tá? Que Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula, se Deus quiser. Quer melhorar as tuas aulas de Escola Bíblica Dominical? Eu sou o pastor Janderson Nascimento e trabalho com conteúdos de Escola Bíblica há mais de 4 anos. E hoje, pessoal, eu tenho uma ferramenta especial para apresentar para vocês. É o Facilita EBD, onde você pode acessar as nossas videoaulas, como também o conteúdo que a gente ministra e utilizar na tua escola bíblica. Para os nossos assinantes, nós temos algo muito especial. Nós temos aí o esboço da lição que a gente utiliza nas nossas ministrações, o slide que você pode estar utilizando na tua igreja para poder ministrar e deixar a tua ministração de forma prática e muito legal para com os teus alunos. Temos um bônus especial para os nossos assinantes, que é o treinamento de Escola Bíblica Dominical para professores e líderes da EBD. Esse treinamento te ajuda a organizar a tua escola bíblica, como também dinamizar a tua ministração. E é claro, neste trimestre, para os nossos assinantes, nós temos um estudo bíblico muito especial baseado nos livros poéticos e no livro de Jó. Tá esperando o quê, gente? Vem conhecer o Facilita, vem estudar com a gente a palavra de Deus.